Olá, queridos, graça e paz, Pastor Jesus Souza da Casa de Oração. Estamos com a Bíblia aberta no Evangelho que escreve João, no capítulo 4, para uma leitura bíblica. João 4, versículo 7 diz: Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. E Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Muito bem. Nós vemos no texto, em apreço, uma conversa bastante acirrada pelos ânimos, porque Jesus, na aldeia de samaritanos, sendo judeu e caracterizado como judeu pelas suas vestimentas, foi por essa mulher reconhecido. Quando ele lhe pede água, sedento ao poço, e na ausência dos seus discípulos que foram comprar alimentos, ele se dirige a essa mulher lhe pedindo água. A mulher remonta um tempo, ela traz à memória um tempo onde houve uma ruptura, um tempo onde houve um cisma e os samaritanos e os judeus deixaram de se falar por causa de questões de cunho, até mesmo teológico, de cunho religioso. Os judeus sempre adoraram a Deus num lugar determinado, o templo. Já os samaritanos, por questões até mesmo de geografia, eles já tinham uma cultura de adorar a Deus de uma outra forma. E quando houve uma mistura de gentes em Samaria, porque a cidade de Samaria, que era habitada pelos descendentes de Israel, foi tomada por um pessoal estrangeiro e muitas pessoas foram se evadindo, foram levadas cativas para outros lugares e Samaria passou a ser habitada por uma mistura de gente. Inclusive o nome gentios ou gentinha vem exatamente dessa mistura. A mistura de gente que aconteceu ali em Samaria criou o nome gentios, ou seja, inicialmente os filhos de Israel e depois houve essa mistura de gente. Muito bem. Por causa dessa mistura sanguínea, os judeus eles consideravam que esses gentios, que esses samaritanos, eles não tinham direito mais às bênçãos que Deus estabeleceu para Abraão. Não é? O Senhor chama Abraão e lhe faz promessas no capítulo 12 de Gênesis. E entre as promessas ele diz: eu darei a tua descendência a essa terra perpetuamente. E agora, com essa mistura de gente, os judeus entendem que aqueles que se misturaram já não são mais povo, já não são mais linhagem de Abraão. E por causa disso começa essa questão. Deixaram de levar em consideração que em Gênesis 3, o Senhor Jesus, Deus, o próprio Deus, promete na pessoa do seu filho, na pessoa do descendente da mulher, que todas as famílias da terra serão benditas. Viu? Ele diz que vai nascer um que vai pisar na cabeça da serpente, mesmo que a serpente
fira o calcanhar. Estava se dizendo ali que haveria essa questão da morte e ressurreição de Cristo, a serpente seria derrotada. E o apóstolo Paulo descreve dizendo que brevemente o nosso Deus esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. E isso é profético, é profecia em Cristo. Muito bem, agora essa mulher, ela está diante de um judeu que lhe pede algo. Um judeu que, segundo o pensamento original dela, se acha melhor, se acha superior por causa do templo, por causa das ordenanças, por causa dos candelabros, por causa de todo o aparato criado na religiosidade judaica, com as suas castas e com as suas as separações, como o fariseu, né? Como os próprios escribas, como você tinha também os saduceus, os essênios, e toda uma gama de pessoas voltada para as escrituras. Muito bem, essa mulher então começa uma conversa baseada nesse sentimento um tanto quanto embravecido. E ela pergunta, olha, você sendo judeu, pede água para mim? Você não se acha superior e tudo isso? E Jesus começa a desconstruir essa ideia de superioridade e de inferioridade. E ele coloca a ideia de aceitabilidade. Jesus não está preocupado com quem é superior. Jesus não está preocupado com quem é inferior. Ele está preocupado em que essas pessoas sejam aceitas por Deus. E para ser aceito por Deus é necessário em espírito e em verdade haver adoração. E ele desmitifica a questão do templo. Ele desmitifica a questão do monte onde eles adoravam. Ele começa a mostrar que a vida cristã, a vida de alguém que foi transformado por Deus, ela é residente nele, é na pessoa, é em espírito e verdade. Onde você chegar, chegou a presença de Deus. Onde você estiver, você clama a Deus e ele vai ouvi-lo, ele vai atendê-lo, o milagre vai acontecer. E o milagre acontece da parte de Deus. O milagre não acontece do jeito que você quer. O milagre não acontece do jeito que você determina ou imagina. Ele acontece da maneira que Deus quer fazê-lo. Porque milagre só Deus pode fazer. Embora sejamos homens agraciados pela presença de Deus. E ao orar e ao clamar, Deus manifesta o seu poder fazendo um milagre. Esse milagre só acontece exatamente da forma que Deus quer. Porque Ele é o dono do milagre. Ele é o soberano. Muito bem, essa mulher então, ela é chamada por Cristo a provar da água que ele tem. Ela há muitos anos prova da água do poço de Jacó. Ela prova daquela água, ela pega aquela água. E realmente o poço era fundo, ela tinha que descer muitos degraus para ir lá no fundo buscar água para depois subir novamente. Não era como os poços de hoje. Mas Jesus lhe oferece uma água que faz com que ela não tenha mais sede, que ela não precise mais ir ao monte para buscar a Deus, que ela não precise mais se sentir desconfortável em comparação com ninguém, porque ainda que busquem a Deus no templo, isso já não vai mais ser um fator de discriminação, porque agora ela terá essa água que vai fazer com que ela não precise ficar buscando um lugar aonde tem, porque agora ela vai ter água dentro, agora ela vai ser portadora de uma fonte. Jesus promete a ela que ela não só vai se dessedentar, como também ela vai ter água para dar e não para vender. E observa que ela se mostra interessada. Ela se mostra interessada e ela diz, dá-me dessa água, para que eu não precise vir aqui tirar a água do poço todos os dias. Ela queria substituir a água que perece, a água que volta a ter sede, por uma que exterminasse esse problema. Ela gostaria de ser prática. Isso iria ajudá-la e muito. E agora Jesus começa a falar com ela a respeito dessa água. E ele diz, olha, se você soubesse aquele que está te pedindo água e o dom de Deus, e a Bíblia demonstra para nós que o dom de Deus, a dádiva de Deus, o presente de Deus é a salvação eterna. Deus, ele é amoroso. Deus, ele é alguém interessado em salvar. Ele salva. Aliás, o nome Jesus significa ele é a salvação. E Jesus está ali propondo uma salvação para aquela mulher, mas uma salvação baseada no conhecimento.
o conhecimento específico do Filho de Deus. O Cristo, o Verbo encarnado, estava diante da mulher lhe oferecendo uma salvação eterna, uma salvação gratuita, uma salvação que faz jorrar de nós como que fontes eternas de água cristalina e viva. Oh, que maravilha! Oh, que bênção insondável! Receber de Deus essa bênção de ser por Ele chamado para ser cotado, colocado, contado, escrito como filho, como alguém que recebe agora um potencial. Coisa abençoada. Eu quero nessa manhã contextualizá-lo. Eu quero trazer para você hoje essa palavra de Cristo, que Ele é capaz de te dar água, uma água que faz jorrar de você uma fonte inesgotável. Hoje o Espírito Santo de Deus está sobre a minha e sobre a sua vida, para fazer com que nós sejamos pessoas que tenhamos uma fonte para ceder para as demais pessoas. Quantas pessoas estão sedentas por Deus, imaginando encontrá-lo também no templo? Quantas pessoas sedentas por Deus, imaginando encontrá-la também nos montes? E agora Deus nos dá a graça de ter dentro de nós essa água jorrando. E aonde quer que nós encontremos essas pessoas, vamos também oferecer-lhes esta fonte, para que ela não precise correr ao templo, para que ela não precise correr ao monte, mas aonde quer que ela esteja, seja no templo, seja no monte, ela adore ao Senhor em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais adoradores. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, eu entrego agora essa pessoa que está vendo, está ouvindo, aleluia, este vídeo. Em nome de Jesus eu peço, toca ali na alma. Eu peço, Pai, faça jorrar uma fonte especial que vá fazer saltar nele, aleluia, jorrar águas cristalinas para a vida eterna. Quem quer que seja por ele tocado, alcançado, possa também receber essa mesma graça de ter o Senhor dentro e que o Senhor seja essa fonte que faz jorrar a vida eterna. Em nome de Jesus, levanta verdadeiros adoradores em tempos difíceis, em tempos bravios. Mostra-lhes a sua graça. Eu peço no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente, em nome de Jesus.